O poder invisível. Como os seres vivos usam o magnetismo para sobreviver? A orientação no espaço é uma habilidade fascinante e amplamente distribuída entre os seres vivos. Desde a invenção da bússola pelos chineses no século XI, que utiliza o campo magnético terrestre para a navegação, os humanos têm explorado a influência do magnetismo para se localizar no espaço. Mas será que só os seres humanos são capazes de construir ou possuir instrumentos de orientação baseados no campo magnético? Na verdade, nós não somos os únicos. Diversos seres vivos usam campos magnéticos para se localizar. Exemplos incluem cachorros, pássaros, insetos e até seres microscópicos, as bactérias. Sim, você não ouviu errado. Por mais que as bactérias sejam seres microscópicos, unicelulares e aparentemente simples, muitos deles possuem características intrigantes que garantiram sua sobrevivência ao longo de milhares de anos. Na década de 70, um jovem da pós-graduação chamado Richard Blakemore, que estava analisando uma amostra contendo algumas bactérias colhidas de um lago de Massachusetts, observou que a população de uma certa espécie de bactéria flagelada se locomovia de maneira unidirecional, o que foi, de fato, intrigante. Na tentativa de entender seu comportamento, ele fez testes, se perguntando se a orientação era de acordo com a luz captada por elas. Mas, na verdade, ele observou que esses seres eram atraídos por ímãs. Mais ainda, se repeliam com o sul magnético de um ímã e se locomoviam em direção ao norte magnético do mesmo. Ele nomeou esse comportamento como magnetotaxia e propôs que a migração para o norte ao longo das linhas do campo geomagnético no hemisfério norte faria com que as bactérias se movessem para baixo em direção à zona microaeróbica ou anaeróbica do habitat. Além disso, ele utilizou microscopia eletrônica para mostrar que as bactérias continham cristais nanoescalares ricos em ferro, que ele supôs serem responsáveis pela magnetotaxia. A partir desses estudos iniciais, foi possível que diversos pesquisadores em diferentes lugares do mundo estudassem essas bactérias magnéticas, que são chamadas pela comunidade científica de bactérias magnetostáticas. Mas afinal, o que é o campo magnético? Essa é uma pergunta difícil de se responder conceitualmente, mas apesar disso, conseguimos calcular seu valor através da conhecida lei de Biot-Savart. A partir da lei de Biot-Savart, notamos que o campo magnético se estabelece nas vizinhanças de regiões onde existe corrente elétrica. Já sabemos que o campo magnético pode se estabelecer em materiais. Possivelmente você já brincou com um ímã na sua infância ou conhece algum instrumento que utiliza o campo magnético, como a bússola citada no início do vídeo. Agora, queremos te apresentar um fato curioso acerca de como os seres unicelulares se relacionam com o campo magnético terrestre. O campo magnético terrestre envolve todo o planeta. A intensidade e a direção do campo magnético variam de acordo com a localização geográfica. Essa característica fundamental da Terra faz com que a mesma seja uma fonte de orientação para muitos seres vivos. Diversas espécies de animais, incluindo aves migratórias, tartarugas marinhas, baleias, abelhas, formigas e até mesmo algumas espécies de peixe, possuem a habilidade de se orientar utilizando o campo magnético da Terra. Esses animais têm a capacidade de perceber as variações do campo magnético e utilizá-las como uma bússola para se direcionar em suas migrações e viagens. Entretanto, nosso foco nesse vídeo é acerca de pequenos seres celulares. Bactérias magnetostáticas são, portanto, bactérias gram-negativas, caracterizadas como procariotos móveis, principalmente aquáticos, que nadam ao longo das linhas do campo geomagnético. Essas bactérias são encontradas predominantemente na interface entre uma zona rica em oxigênio e uma zona pobre ou desprovida de oxigênio, ou logo abaixo dela em habitats aquáticos. Estudos fisiológicos de várias cepas de bactérias magnetostáticas mostram que elas têm o potencial de participar do ciclo biogeoquímico de vários elementos importantes, incluindo ferro, nitrogênio, enxofre e carbono, em ambientes naturais. O que diferencia essas bactérias é a capacidade de que todas as bactérias magnetostáticas sintetizam estruturas intracelulares únicas, chamadas magnetossomos, que compreendem um cristal mineral magnético rodeado por uma membrana de bicamada lipídica com cerca de 3 a 4 nanômetros de espessura. Na maioria das bactérias magnetostáticas, os magnetossomos estão dispostos em uma ou mais cadeias. Esses magnetossomos são compostos por cristais de óxido de ferro ou sulfeto de ferro, e as interações magnéticas entre os cristais de magnetossomos fazem com que momentos de dipolo magnético se orientem paralelos ao longo do comprimento da cadeia. Nessa disposição em cadeia, o momento de dipolo magnético total será a soma das partículas individuais de magnetossomos. Medições magnéticas, microscopia de força magnética e holografia eletrônica confirmam isso e mostram que a cadeia de magnetossomos em uma bactéria magnetostática funciona como um único dipolo magnético.
Outras teorias acerca das funções dos magnetossomos são relacionadas à desintoxicação e eliminação de espécies reativas de oxigênio, sequestro e armazenamento de ferro, no qual atuam como uma bateria eletroquímica ou como um sensor de gravidade. Portanto, a célula maximiza o seu momento de dipolo magnético ao organizar os magnetossomos em cadeias, e essas células se comportam como pequenas agulhas de bússolas autossustentáveis. Na natureza, as bactérias magnetostáticas de locais do hemisfério norte nadam preferencialmente paralelas ao campo magnético, o que corresponde a uma migração para o norte no campo geomagnético. Essas bactérias são conhecidas como buscadoras do norte. Bactérias de locais do hemisfério sul nadam preferencialmente antiparalelas ao campo magnético e são conhecidas como buscadoras do sul. Inicialmente, supôs-se que a magnetotaxia ajuda a guiar as células para baixo, para regiões menos oxigenadas do habitat, onde elas presumivelmente parariam de nadar e adeririam às partículas do sedimento. Se deslocadas dos sedimentos para a coluna de água, elas usariam o campo magnético para migrar de volta para baixo. Essa teoria é consistente com a ocorrência predominante de células buscadoras do norte no hemisfério norte e células buscadoras do sul no hemisfério sul. O problema desse modelo é que ele não explica completamente como as bactérias na zona anóxica, ou seja, pobre em oxigênio, se beneficiam da magnetotaxia. Experimentos envolvendo várias cepas de bactérias magnetostáticas com magnetossomos de óxido de ferro demonstram que o que ocorre é que a magnetotaxia e a aerotaxia funcionam em conjunto nessas bactérias. A aerotaxia é a resposta pela qual as bactérias migram para uma concentração ótima de oxigênio e um gradiente de oxigênio. Foi demonstrado que, em gotas de água, as bactérias magnetostáticas que nadam em uma direção podem reverter sua direção de nado e nadar para trás em condições redutoras, ao contrário das condições óxicas. Portanto, na natureza, enquanto a magnetotaxia permite que as bactérias nadem eficientemente para sedimentos mais profundos, a aerotaxia permite que as bactérias monitorem o oxigênio de forma que encontrem eficientemente a melhor concentração.